Boa noite. No momento em que o Banco de Moçambique lança o METIX para modernizar os pagamentos no país, o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local começa a colocar recursos nas mãos de milhares de empreendedores. São dois movimentos que juntos mostram uma economia em transformação. Enquanto o METIX se torna as transações mais rápidas e acessíveis, o FIDEL responde ao desafio do acesso ao financiamento, sobretudo para pequenos negócios. Esta combinação cria um ambiente mais favorável para o crescimento do empreendedorismo no nosso país. Mais do que números, os dados revelam o enorme potencial empreendedor existente no nosso país e, para muitos beneficiários, representam o primeiro acesso ao financiamento formal. O desafio agora é garantir que estes avanços se traduzam em inclusão efetiva, com mais educação financeira e digital para consolidar um sistema econômico moderno e acessível a todos. Este é o Janela Econômica, edição de 18 de março. Já está em funcionamento o sistema de pagamentos instantâneos do Banco de Moçambique, um mecanismo eletrônico de pagamentos que permite a disponibilização imediata de fundos para o beneficiário. Denominado METIX, o sistema permite transferências interbancárias em tempo real, marcando mais um passo no processo de modernização do sistema financeiro nacional. O projeto resulta de um esforço conjunto entre o Banco Central, a CIMO e os bancos comerciais, que trabalharam de forma coordenada para garantir uma solução eficiente, segura e inclusiva. Com o METIX, os utilizadores passam a contar com transferências imediatas, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem custos para operações entre particulares, o que representa um ganho significativo em termos de comodidade e redução de custos. O sistema de pagamentos instantâneos de Moçambique é uma plataforma eletrônica de pagamentos de retalho que permite o envio e a disponibilização de fundos ao beneficiário de forma imediata, rápida e imediata. Segundo o Banco de Moçambique, o novo sistema enquadra-se no amplo programa de reformas iniciado em 2023, que já introduziu avanços importantes, como a interoperabilidade entre carteiras móveis e contas bancárias, o novo sistema de compensação eletrônica, bem como o sistema de liquidação interbancária em tempo real. Primeiro, os fundos serão disponibilizados de forma imediata, ou seja, em pouquíssimos segundos. Segundo, as transferências entre bancos, realizadas por particulares ou indivíduos, através desta plataforma, serão isentas de custos. Terceiro, o sistema estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, o que permitirá ao cidadão realizar transações a qualquer momento. E por último, trata-se de um sistema cômodo e de fácil acesso, que poderá ser utilizado através do website. Com o lançamento do METIX, o Banco Central pretende responder aos desafios ainda existentes nas transações em retalho, sobretudo no que diz respeito à rapidez, acessibilidade e custos. A plataforma poderá ser utilizada através de aplicativos móveis, websites e também por via de USSD, garantindo acesso mesmo para cidadãos sem internet, reforçando assim a inclusão financeira. O Banco de Moçambique acredita que esta inovação vai facilitar o dia-a-dia dos moçambicanos, promovendo transações mais simples, rápidas e seguras. A instituição apela, no entanto, ao reforço da literacia financeira e digital para que todos os utilizadores possam tirar o máximo proveito das novas tecnologias. E atualmente o país conta com 15 bancos comerciais e 12 microbancos, além de cooperativas de crédito e outras instituições elegíveis para aderir ao novo sistema de pagamentos eletrônicos mediante autorização do Banco Central. Para as instituições de moeda eletrônica, a adesão é obrigatória. Em novembro do ano passado, por exemplo, Moçambique registrava mais de 24,6 milhões de contas de carteiras móveis, contra cerca de 6,6 milhões de contas bancárias tradicionais.
Entre 2024 e 2025, as contas de moeda eletrônica cresceram de aproximadamente 19,9 milhões para 24,6 milhões, evidenciando a forte expansão dos serviços financeiros digitais. No mesmo período, observou-se uma ligeira redução das infraestruturas físicas. Os terminais ATM passaram de 1.413 para 1.399, enquanto os POS diminuíram de 35,4 mil para 31,1 mil. Ainda assim, mais de 400 mil agentes de carteiras móveis continuam espalhados pelo país, garantindo capilaridade e acesso aos serviços financeiros. E no primeiro espaço de análise vamos falar com mais detalhes sobre o METIX, o novo sistema de pagamentos eletrônicos. Gabriel Domingos, é representante do Banco de Moçambique, é quem vai nos falar desta iniciativa. Dr. Gabriel Domingos, obrigado por ter aceito o nosso convite nesse espaço de análise para esclarecermos como é que vai funcionar, portanto, o sistema de pagamentos eletrônicos, vulgarmente conhecido por METIX, que é um instrumento novo do Banco de Moçambique. Vamos começar por encontrar a diferença entre o METIX e dos outros sistemas, portanto, de pagamentos já existentes no país. Qual a diferença, que benefícios, que inovação este instrumento traz para as pessoas? Muito obrigado. Boa noite. Obrigado por dar esta oportunidade ao Banco de Moçambique para poder falar sobre o METIX. Se calhar iria começar por fazer uma pequena contextualização. Se for olhar no passado, antes da entrada em produção do METIX, as pessoas podiam fazer pagamento de forma imediata entre uma carteira móvel para outra carteira móvel. Estou a falar do M-Pesa para Imola ou M-Cash. Também podiam fazer pagamento de forma imediata de uma conta de moeda eletrônica para uma conta bancária e de conta bancária para a conta de moeda eletrônica. No entanto, o que nós não tínhamos era fazer pagamento de forma imediata de uma conta bancária para outra conta bancária. Se alguém quisesse, portanto, num fim de semana, mandar dinheiro para uma outra conta bancária e de forma rápida, transferia primeiro da conta bancária para uma conta de moeda eletrônica e de lá mandava para outra conta bancária. Portanto, esse processo, primeiro, era longo, segundo, era caro, porque tem que pagar duas vezes. Então, depois de fazermos essa análise e ver que temos esta lacuna, então trouxemos o METIX, que vem, portanto, colmatar esta questão que existia de não conseguir fazer o pagamento de forma rápida, imediata e em qualquer dia, seja fim de semana ou meio de semana. Então, qual é a principal diferença entre o METIX e os outros sistemas que já temos? Nós temos o sistema de transferência interbancária, conhecido por RTGS. Este sistema, portanto, é em tempo real, passam transações de grandes montantes, mas a particularidade é de que a transação ela vai em tempo real, sim, mas o início é condicionado pelo comportamento do banco ou pelo trabalho que o banco tem que fazer antes de iniciar a transação. Eu vou ao meu banco e digo, quero transferir este valor para uma outra conta bancária para alguém, mas estou a escolher o caminho tempo real. Mas o banco vai receber, vai fazer análises, vai fazer as suas verificações e depois de ver que está tudo conforme é quando introduz a transação no sistema. A partir desse momento já é de fato tempo real, mas houve aqui um gap em que houve a necessidade de fazer um trabalho preliminar. O outro sistema chamamos de sistema de compensação e liquidação interbancária, onde são tratados cheques e transferências, mas lá o tempo de distribuição de fundos é mais longo. A transferência só chega no dia seguinte. O cheque precisa de 2 dias para depois o valor chegar na conta de beneficiário final. Então, no sistema atual é imediato. Mas com o METIX é imediato, porque ao iniciar a transação eu já estou a fazer dentro do sistema. Então, em poucos segundos o valor chega ao beneficiário final. Então, quem garante a disponibilidade desse sistema ao cidadão, por exemplo? Neste momento, se eu quiser fazer esta operação, o que é que eu faço? Muito obrigado. Existem, portanto, 3 opções para aceder a este sistema. Pode ir no Internet Banking do seu banco, ou pode ir para a aplicação móvel também do seu banco, ou pode ir
através do código USSD, asterisco, depois tem 3 número cardinal, como se estivesse fazer uma chamada, também do seu banco. Quando estiver lá, onde aparecerem essas opções, e só selecionar a opção METIX. Selecionando a opção METIX, coloca a informação, tanto o NIB do beneficiário. A informação METIX já está no sistema, sim, desde o dia que foi anunciado. Desde o dia 16. Sim, desde o dia 16 já está lá. Então, eu só preciso entrar no internet banking do meu banco, no aplicativo do meu banco, ou chamar o código USSD do meu banco. Então, lá eu vou encontrar a opção METIX. Selecionando a opção METIX, a transação vai de forma imediata. E que impacto isso vai trazer na vida do cidadão, digo, no dia a dia do cidadão e das pequenas empresas? Em termos de impacto para o cidadão, o primeiro é que, de fato, o valor vai passar a ir de forma muito rápida. Mas também tem a questão da comodidade. Estou a dizer que, com o METIX, sentado em casa, na mercearia, estou na carpintaria a trabalhar, não preciso de me deslocar ao banco, é só tirar o telemóvel, aceder e preencher a informação. E aquelas filas longas dos bancos já não tem motivos para acontecerem mais? Não, já não tem motivo de acontecer, porque o que nós estamos a dizer é que estamos a trazer diferentes opções para fazer esses pagamentos. Há um elemento muito importante. Nós, quando trouxemos a questão de que essas transações têm que ser gratuitas, houve um questionamento. Como é que os bancos vão ganhar? Exatamente, se não vão cobrar. Então, esta questão que falou é muito importante. O que acontece? Nós olhamos para certas realidades, para certas jurisdições que também têm sistemas similares. E o que nós apercebemos, a conclusão a que nós chegamos aqui, de fato, os bancos podem não cobrar, mas também deixam de assumir determinados custos. Por exemplo, nas ATMs, a ATM ela tem que ser, portanto, alimentada com numerário com alguma frequência. Esse processo de ir carregar a ATM com numerário é longo, é complexo. Envolve uma logística. Primeiro, tem que contratar um seguro para poder sair com dinheiro de um ponto para a ATM. Tem que contratar uma empresa de transporte. Tem que ter segurança para ir fazer este carregamento. Ou seja, um só carregamento tem o custo associado. Mas quando as pessoas começarem a usar o METIX com frequência, a ida para as ATMs, ela reduz. Ao reduzir, a frequência de carregamento de número na ATM também reduz. Então, essa redução, o primeiro impacto é também redução de custos por parte do banco. Então, aquilo que o banco deixa de receber porque não está a cobrar, comparado com aquilo que o banco deixa de pagar, porque deixa de assumir, porque a necessidade de assumir esse custo reduziu. Então, o balanço tem sido muito positivo. Então, nos países em que já avançaram há muito tempo com esse tipo de sistemas, são os próprios bancos que até fazem publicidade, que querem que o sistema esteja lá, permaneça, porque está a trazer benefícios. O cidadão, neste caso, não tem custos? Para o METIX, o que nós estamos a dizer é todas as transações que forem iniciadas por singulares são... Não por empresas? Não por empresas. Por singulares são gratuitas. Por que estou a sublinhar? Independentemente do valor que for lá transferido? Independentemente do valor que estiver transferido. transferido. São 2 milhões, 50 milhões, não tenho... Sim. Este sistema tem um limite. Qual é que é o limite? O limite é 200 mil meticais para singulares por dia e 500 mil meticais para empresas. Então, dentro deste limite, qualquer transação que o singular fizer não tem custos. Os outros bancos, por exemplo, quando vai efetuar uma transferência de uma conta para outra, tem que introduzir 25 meticais, depois mais 25, mais 30, até completar o valor. Como é que vai funcionar nesta plataforma? De uma só vez eu transfiro 200 mil meticais? Sim. O que o regulamento estabelece é que, para singulares, o limite diário é de 200 mil meticais. Mas de uma só vez eu transfiro esse valor? De uma só vez pode transferir até 200, ou quer dizer, o montante de 200, mas também pode fazer várias transações. Mas a soma
tem pode que chegar ultrapassar aos os 200. Aos 200. Então, aqui, só queria clarificar a questão de que são transações de singulares. Não interessa se eu estou a pagar uma empresa ou se estou a pagar a um outro singular. Basta a transação ser iniciada por um singular. Ela não tem custo. E quais são as taxas, por exemplo, para as empresas, comparativamente às outras que eram cobradas? As taxas para as empresas, portanto, foi deixado em aberto. Vai depender da avaliação de cada um dos bancos para dizer quanto é que vai cobrar. No entanto, não há um valor estabelecido, um teto? Não há nenhum valor teto estabelecido, mas o que existe, há um regulamento que diz todas as taxas que o banco quiser implementar, ele tem que comunicar ao Banco de Moçambique. Aí existe lá um departamento que trata... de Moçambique constatar que são taxas elevadas, muito alto, vai pedir alguma explicação sobre como é que você chegou a esse montante. Porque o que nós estamos a dizer aqui, as taxas também têm que ser justas. Então, é nesse processo que o banco intervém. A gratuidade, portanto, das transferências entre particulares será permanente ou temporária? Ouvi aqui o Dr. Domingos a dizer que os singulares não pagam absolutamente nada. É por um período de tempo, fase experimental, ou vai ser sempre assim? Em princípio, é permanente. Não é experimental ou é temporário. O que está estabelecido é que o singular não vai pagar. Como é que o sistema garante a segurança, por exemplo, das transações em tempo real? Eu falo isso porque nós temos sofrido burlas, às vezes recebemos mensagens para transferir aqui, manda para este número, manda para aquele, embora não esteja diretamente associada a esta questão de forma particular, mas a segurança das transações, como é que é garantida aqui? Sim, muito obrigado. De fato, o que foi implementado é que quando a pessoa estiver a fazer a instrução, tem que ter alguma informação para ter certeza de que eu estou a mandar para a pessoa certa. Portanto, há um feedback, antes de eu fazer go na transação, há um feedback para eu ver, de fato estou a mandar para Gabriel, o número dele é este, então eu, como iniciante de transação, tenho que estar claro e seguro de que estou a mandar para a pessoa certa. Aí a responsabilidade é da pessoa que está a operar. Sim, mas este é o ponto de partida. Depois, dentro da própria plataforma, nós temos uma plataforma de gestão de fraudes que vai fazer algumas comparações para ver se de fato aquela transação é genuína ou não. É verdade que a taxa de sucesso pode não ser 100%, mas está lá calculado. Tem uma plataforma de gestão de fraudes para poder ver se, para poder minimizar a ocorrência desse tipo de situações. Doutor, quando chega o fim de semana, nós temos assistido muita procura, portanto, pelos serviços financeiros, sobretudo nas ATMs. Mas é nesse período também que essas caixas automáticas apresentam problemas eletrônicos e do sistema. Como garantir que este sistema, ou por outra, este sistema está preparado para responder ao número elevado de utilizadores por dia, por exemplo, sobretudo aos finais de semana? Muito obrigado. De fato, este elemento é muito importante. É preciso ter certeza que o sistema consegue lidar com elevados volumes de transações em pouco tempo. Nós começamos com o trabalho já há quase 2 anos. Estávamos com um cronograma de entrar em produção em novembro do ano passado, mas nós achamos que precisamos de fazer mais testes, precisamos de fazer mais validações. Então, todo esse tempo que nós levamos era mesmo para garantir que o sistema tem capacidade para processar elevados volumes. E veja que o próprio regulamento, quando foi lançado, ele entrou em vigor no dia 2 de março. Mas nós entramos efetivamente em produção no dia 16 de março. Essas primeiras 2 semanas estávamos a funcionar em regime piloto. Estávamos a passar transações, mas de forma piloto, porque a ideia era termos certeza que estamos a trazer ao mercado um sistema que responde às necessidades e que não seja ele responsável por problemas que são indesejáveis. Então, tudo foi feito para garantir que tenhamos um sistema que está preparado. Então, em termos de performance, confirma que o sistema está preparado para lidar com grandes volumes de transações. É verdade que, como disse, aos fins de semana tem esse problema de ATM estar já sem numerário, a procura é muito grande. Então, nós trouxemos primeiro
quisemos que a performance seja muito grande. Mas também, ao trazer esse sistema, o METIX, é uma resposta para, mesmo que as ATMs não tenham numerário, não precisa, as pessoas estão a fazer transações de forma digital, nem há de haver muita necessidade de ir para lá. Até porque já não é necessário. Exatamente. Então, a introdução desse sistema visa responder a todos esses desafios que estavam, portanto, a acontecer. Estamos na fase inicial. É verdade que alguns poderão ser necessários, portanto, fazer, mas o objetivo é mesmo esse. Doutor, eu acredito ter respondido uma parte da questão que eu quero colocar, mas vou em jeito de insistência. Qual vai ser o papel da METIX na redução de utilização do dinheiro físico no país? Falo no país, no cômputo geral. Muito obrigado, sim. De fato, ao longo do tempo, as pessoas, por questões culturais, mas também por falta de alternativas, fomos usando massivamente o numerário. Então, o processo de modernização do Sistema Nacional de Pagamento visa também reduzir esta dependência ao numerário. Então, o METIX, ao vir tanto no nosso sistema e permitir esses pagamentos de forma digital, mas principalmente de forma rápida, que é forma imediata, o que nós já antevemos é que a utilização do numerário reduza drasticamente, porque, aliás, este é um dos objetivos. Quando dizíamos qual é o impacto econômico desse sistema, este é um deles, porque produzir numerário é bastante caro. Quando as pessoas começam a massificar o uso de transações digitais através deste METIX, o impacto também se vê na poupança daquilo que o país gasta na fabricação do numerário. Então, o impacto há de ser redução da utilização do numerário. O Banco de Moçambique tem sido implacável, por exemplo, na questão de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. O governador do Banco de Moçambique tem dito sempre que o país tem que lutar contra esses males, até porque há muitos bancos que foram sancionados. Nós vimos muitos a serem multados com elevadas somas de dinheiro, como uma forma de desencorajar. A outra questão tem a ver com a corrupção. A circulação de dinheiro físico também suscita, portanto, essa prática da corrupção. Pode ter sido uma das grandes saídas essas para combater esses três males que eu fiz menção. Sim, está correto, é mesmo isso. Esse sistema, como eu disse, nós focamos aqui nos impactos às pessoas, no impacto nas empresas, mas o impacto vai mais longe, porque fazer pagamento através do METIX e de outros sistemas digitais, as transações deixam um track, é possível fazer o rastreamento. Então, a corrupção, branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo. Exatamente. Então, todos esses elementos, com a utilização de transações digitais, reduz drasticamente. E Moçambique garante mais transparência, por exemplo. Exatamente. E mesmo em termos de classificação internacional, começamos a ter boas referências, porque estamos a ter esses sistemas que, em princípio, são um elemento fundamental para mitigar este problema de Então, entramos nas normas internacionais de relato financeiro, neste caso, de forma mais concreta. Sim. Doutor, o que esperar, por exemplo, de hoje para frente, desde o dia da entrada em funcionamento deste sistema? Que avaliação faz? O Banco de Moçambique já foi lá espreitar o sistema, viu que há uma adesão massiva por parte de utilizadores, já recebeu reportes, portanto, dessa utilização. Muito obrigado. Sim, nós estamos a receber reportes desde o primeiro dia do piloto. É verdade que no funcionamento do piloto era um grupo selecionado por cada banco, mas já no dia 16, quando o sistema foi lançado, já estamos a ver aderência. Estamos a ver, porque na verdade as pessoas querem fazer pagamento. O que se precisa é dar-las, oferecer-las alternativas para poder fazer estes pagamentos. Nós assistimos muitas das vezes, quando é dia de salário, muita gente sai, vai depositar dinheiro nas instituições de moeda eletrônica para depois fazer transferências. Com este sistema, já não há de haver muita necessidade de fazer desta forma, porque sentado no seu local de trabalho, entra na plataforma e faz o pagamento. Mas era só para confirmar que sim, o sistema já está a ser usado. Nós recebemos diariamente algumas
estatísticas da utilização desse sistema e conseguimos ver que já no primeiro dia já estávamos aos milhares, o que já é muito bom. O impacto real do METIX na economia nacional? O impacto do METIX na economia nacional é aquele impacto que o sistema de pagamento que funciona como deve ser traz. O que nós estamos a dizer? As pessoas estão a trabalhar, estão a produzir, estão a vender as suas coisas. Quando uma empresa São está a fazer rápidas, compras rápidas, pagamentos rápidos. Exatamente. Quando uma empresa está a trabalhar, está a vender as suas coisas, quer receber o valor de forma rápida e se calhar para depois ir fazer novas compras, voltar a alimentar o seu estoque e vender. Então, quando fica muito tempo para receber o seu dinheiro, este giro fica afetado. Então, ao receber de forma imediata, significa que este empresário, esta empresa, está em condições de multiplicar as suas vendas de forma muito rápida. A circulação rápida, portanto, do dinheiro eletrônico vai também criar uma rotação da nossa economia? A circulação rápida do dinheiro, sim, vai refletir-se no lado econômico, desta forma que eu estava a dizer que se as empresas conseguem alimentar o seu estoque de forma rápida e aumentar a sua faturação, significa que do lado econômico também estamos a ter algum impacto positivo. A quantidade de venda vai subir, se calhar, mesmo em termos de lucro, a probabilidade de ter mais lucro para as empresas vai aumentar. Então, este é o papel mesmo do sistema de pagamento eficiente e seguro. E o METIX vem dar mais de um salto no nosso país para essas empresas poderem ter a captação das suas atividades de forma rápida. Doutor, só para fechar, quais são os próximos passos para a modernização dos sistemas de pagamentos nacionais? Muito obrigado. Na verdade, este é o papel permanente do Banco de Moçambique. O banco fica sempre atento a monitorar, primeiro, a necessidade de pagamento a nível do nosso país. Segundo, olhamos também para outras jurisdições. O que está acontecendo? Qual é a tendência dos pagamentos? Estão a surgir novos instrumentos, novos sistemas e como é que isso pode ser replicado no nosso país. Então, como muita gente vai dizer, o futuro dirá, mas a verdade é que o Banco também continua atento para garantir que o sistema de pagamento moçambicano é eficiente e seguro e que as transferências aconteçam de forma mais célere e que o público se beneficie desta evolução. Dr. Gabriel Domingos, diretor do Departamento de Serviços Bancários e Sistemas de Pagamentos do Banco de Moçambique, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queremos contar consigo nos próximos programas. Muito obrigado. Nós agradecemos pelo convite e queria informar que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que forem necessários. Muito obrigado. O governo diz já ter desembolsado mais de 824 milhões de meticais para financiar projetos no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL. Em algumas regiões, os primeiros projetos já estão a ser financiados. O destaque vai para as províncias de Inhambane e Nampula, onde centenas de empreendedores receberam apoio para iniciar ou expandir negócios. O Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL, entrou numa fase decisiva, com o desembolso de 824,6 milhões de meticais já efetuado para distritos e autarquias em todo o país. Os valores correspondem ao primeiro ciclo do programa e já estão disponíveis para financiar projetos aprovados. Após meses de candidaturas e avaliação, as administrações locais começam a transferir os recursos aos beneficiários. Em algumas regiões, os primeiros projetos já estão a ser financiados, como em Inhambane e Nampula, onde centenas de empreendedores receberam apoio para iniciar ou expandir negócios. O programa revelou, no entanto, uma forte procura por crédito. Desde outubro de 2025, foram submetidas mais de 354 mil candidaturas, maioritariamente de jovens e pequenos empreendedores que procuram transformar atividades informais em negócios sustentáveis. No total, pouco mais de 13 mil projetos foram aprovados, evidenciando a elevada pressão sobre os recursos disponíveis. Criado para dinamizar as economias locais, o FIDEL aposta em setores como agricultura, comércio e serviços, levando financiamento às zonas onde o crédito bancário é limitado.
Face à elevada procura, o governo prevê reforçar o fundo para cerca de 1,1 mil milhões de meticais em 2026. Mais do que números, o programa confirma o potencial empreendedor existente no país e marca para muitos beneficiários o primeiro acesso a financiamento formal. Em Nampula, os fundos já foram desembolsados aos distritos e às zonas autárquicas. O governo diz estar a trabalhar para a entrega aos respectivos beneficiários. Os fundos já foram canalizados em todos os distritos e municípios da província de Nampula e espera-se que até dia 27 de março corrente os valores estejam nas respectivas contas dos projetos aprovados. E neste momento em que estamos a falar, já conseguimos financiar cerca de 644 projetos. Sua Excelência Governador, nesta sessão, deixou a exortação de que até dia 27 do corrente mês, todos os distritos e municípios que já têm os valores alocados distribuam para os respectivos proponentes dos projetos. Já no segundo espaço de análise, queremos fazer uma viagem pelos distritos, avaliando o impacto do FIDEL, o Fundo de Desenvolvimento Local. O governo diz que já desembolsou 824,6 milhões de meticais, que já estão nas mãos dos empreendedores. Doutora Diodete, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nesse espaço de análise vamos fazer uma viagem sobre os projetos que estão a fazer, sobretudo no financiamento ao Fundo de Desenvolvimento Local, um fundo aprovado pelo Governo. Sei que já foram desembolsados cerca de 824,6 milhões de meticais. Qual é o impacto real desse desembolso? Era aquilo que estava planificado para o ano passado, por exemplo? Bom, boa noite, muito obrigada por esta oportunidade para falar sobre um tema de interesse nacional, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, e aproveitar esta oportunidade para, em nome do Ministério da Planificação e Desenvolvimento, que é a entidade que coordena a implementação deste fundo, falar sobre a sua implementação. Começar por dizer que o impacto real pode ser visto ao nível de políticas, porque primeiro este fundo está enquadrado no plano econômico e social e orçamento, e é de lá onde fluem os recursos, e a previsão para o ciclo 2025 são os 824,6 mil milhões de meticais. Então, isso significa que em termos de desembolso, o primeiro ciclo foi cumprido na íntegra, os 144 distritos e 65 municípios receberam os recursos. E quantos projetos foram submetidos nesse período? E aquilo que vocês desembolsaram vai de acordo com o número de projetos ou tiveram mais pressão em relação a isto? Na verdade foi mais pressão, foi uma pressão 30 vezes mais daquilo que era o esperado, mas isto mostra que foi um fundo bem pensado e num momento oportuno. Portanto, foram recebidos mais de 350 mil projetos e em termos de projetos financiados estamos a falar de pouco mais de 13 mil projetos. Então isso mostra a dimensão da procura por este tipo de financiamento que é bonificado e é numa perspectiva descentralizada, portanto, em nível local. Qual é a camada que mais procura por esse financiamento e quais são as províncias que têm maior impacto? Outro bom resultado que o fundo conseguiu atingir é relacionado com a juventude. O fundo previa 60% de recursos para jovens e da avaliação preliminar que temos até o momento, cerca de 70% dos financiados são jovens em pequenos negócios. E coincidentemente, as províncias com maior número de projetos são as províncias mais populosas, é o caso de Nampula, Zambésia, Inhambane também entra neste grupo de províncias com maior número de projetos submetidos. E o que é que justifica essa diferença entre o número de candidatos, de candidaturas submetidas e os projetos aprovados? Bom, primeiro são a exiguidade de recursos, porque se houvesse mais recursos, talvez muito mais jovens, muito mais pessoas poderiam ser atingidas, mas isto demonstra que o mercado não oferece produtos e serviços financeiros adaptados à maior parte da população moçambicana. Se olharmos para o acesso ao crédito,
menos de 20% da população adulta tem acesso a este serviço. Então, isto mostra a dimensão da procura por um serviço financeiro que é o crédito a uma taxa de juro acessível e descentralizado no sentido de estar próximo da população. E quais são os compromissos assinados entre o governo, portanto, e os beneficiários desses fundos para garantir que devolvam para que os outros também possam ter acesso a eles? Sim, esse é um grande desafio. O grande trabalho que tem se estado a fazer é a sensibilização para o reembolso. Para garantir, porque a perspectiva final é que este fundo seja dinamizado a nível local e os reembolsos sejam uma fonte para alimentar este capital semente lançado a partir do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. Então, há um trabalho de sensibilização e de capacitação, há um exercício de capacitação muito grande para que os beneficiários reembolsem. O processo de recepção dos recursos é com base num contrato. Portanto, os beneficiários assinam um contrato, dentro do contrato está lá o plano de reembolsos e o respectivo plano de negócio. Então, a perspectiva é que as ações de monitoria ajudem os beneficiários a seguirem os períodos de reembolso e os seus planos de negócio para garantir que estes projetos sejam efetivamente... E acredita que a capacitação pode ser o instrumento ideal para fazer pressão às pessoas para que devolvam os valores do Estado dentro do período estabelecido? Penso que a capacitação... Eu faço essa pergunta porque, como sabe, com o fundo dos 7 milhões, há muita gente que levou dinheiro e não devolveu ao Estado. Até hoje o Estado nunca mais se pronunciou sobre o assunto. Sim, é verdade, mas pensamos que um caminho é a capacitação, a literacia financeira, esse é outro grande desafio. Então, o exercício é apostar numa capacitação contínua, mostrar às pessoas que o dinheiro que levaram deve ser devolvido e os prazos devem ser obedecidos para financiar a outras pessoas. Então, o exercício de capacitação é chave, a literacia financeira também é chave e outras formas de, por exemplo, mostrar os bons exemplos. Esse também é um exercício que deve ser feito nesse sentido. É um exercício pedagógico, é um exercício que tem que ser constante, mas pensamos que o caminho é esse. Qual vai ser outro instrumento de pressão que o governo poderá acionar caso as pessoas não devolvam esses fundos? Os contratos já prevêem lá algumas cláusulas de pressão para que as pessoas... É verdade que o primeiro exercício é sensibilização, mas os contratos já prevêem cláusulas de pressão e de penalização. E há um exercício, porque estamos a entrar para uma plataforma digital de monitoria do FIDEL e a perspectiva é que estes beneficiários sejam todos cadastrados e seja possível, a partir de alguma conexão com a central de risco, se possa identificar estas pessoas e seguir os processos normais de penalização, porque isto é crédito, não deixa de ser crédito, apesar de ser implementado, coordenado por via governo, mas é crédito. E a perspectiva é que as pessoas tenham consciência da devolução. Cada província tem a sua especificidade e suas oportunidades de negócio. Há províncias, por exemplo, que o seu potencial produtivo está no setor agrário, mas já outras produzem tanta madeira que pode ser também uma saída para a promoção do empreendedorismo. Olhando para esses projetos que o governo já recebeu, qual a predominância do tipo, portanto, que já registaram e até que ponto pode ser um instrumento suficiente para mudar o estilo de vida das populações, sobretudo campesinas? Bom, do que nós temos recebido até ao momento é que a maior parte dos projetos são pequenos negócios. Portanto, há uma apetência da juventude para fazer pequenos negócios. Estamos a falar de que tipo de negócios, por exemplo? De várias ordens, de carpintaria, serralharia, barracas de venda de produtos agrícolas. É verdade que agora já começam a aparecer também jovens muito focados para áreas da digitalização, projetos pequenos de digitalização, incluindo estas MPs, EMOLAs. Portanto, é uma diversidade de pequenos negócios. Mas também há um exercício a nível local de levar às autoridades
autoridades locais a olharem para as potencialidades que têm nos seus territórios e alinhar os projetos financiados nesse sentido. Então, há esta perspectiva principalmente para projetos da área da agricultura. A tendência são projetos daquilo que o distrito tem como prioridade de desenvolvimento. Mas é também um exercício contínuo, porque isto mexe com os próprios planos estratégicos dos distritos, quais são as potencialidades que estão lá e olhar para o financiamento nessa lógica. Portanto, a perspectiva especializar. A especialização, os territórios têm que competir e a competição passa por essa especialização e financiar iniciativas que tenham a ver com o potencial local. Há projetos complementares que o governo estará a implementar à volta, portanto, dessas iniciativas todas. Vamos lá supor, por exemplo, que um jovem submeta um projeto ligado ao setor agrário. Como sabe, estamos num momento de mudanças climáticas que imperam significativamente, sobretudo, neste setor. Um sítio onde a irrigação ainda é um desafio, por exemplo, mas ele submeteu um projeto bonito e o governo garantiu desse fundo. Até que ponto a mão do governo pode ser uma das grandes saídas para permitir que este jovem produza em grande escala e consiga devolver o dinheiro? Senão, vai enterrar dinheiro, não vai conseguir, o governo vai criar pressão para que ele devolva de uma ou de outra forma. Bom, a implementação do FIDEL envolve outras instituições e há uma articulação com o setor que superintende, por exemplo, a área da agricultura. E é preciso olhar para o FIDEL. O FIDEL não é para financiar grandes projetos. Irrigação envolve recursos muito mais avultados que o FIDEL não é capaz de responder. O exercício que é feito é orientar para os respectivos setores, porque há vários programas nos respectivos setores ligados a, por exemplo, comercialização, esta questão da irrigação. Portanto, há outros programas do governo que são complementares e que estas iniciativas podem ser melhor encaminhadas para o seu bom desempenho. E acreditam que são projetos sustentáveis a médio e longo prazo? Nós acreditamos que é verdade que estamos numa fase inicial, mas a perspectiva é que esses projetos sejam sustentáveis, porque o FIDEL, a perspectiva é dinamizar economias locais e, nesse sentido, estes projetos têm que ser sustentáveis. E há um exercício contínuo de, primeiro, transmitir a mensagem, segundo, capacitar e fazer um bom alinhamento com as perspectivas de desenvolvimento do país. Olhando para as características, portanto, do nosso desemprego em Moçambique, nós temos muitos jovens que não estão a trabalhar, sobretudo nos distritos. Até que ponto este projeto pode reduzir, portanto, o desemprego no nosso país? O governo sabe dizer quantos jovens estão desempregados agora e tem um plano de mais ou menos daqui a 1, 2, 3 anos saber que teria reduzido, por exemplo, o nível de desemprego em 10, 30, 40% com estes projetos? O FIDEL tem esta perspectiva de olhar para a questão do desemprego. As estatísticas nacionais, neste momento, falam de desemprego na ordem de 18% e a perspectiva de reduzir até 14% em 2029. Portanto, o FIDEL não deixa de estar dentro deste pacote. Se olharmos para os projetos aprovados, vamos pensar que 70% são jovens. Pelo menos cerca de 9 mil jovens estarão empregados com um projeto no FIDEL. E a perspectiva é que estes projetos empreguem no mínimo 2 pessoas. Então, pensamos que a longo prazo o FIDEL contribuirá sim para reduzir o emprego. Mas isto é um processo e as estatísticas depois é que vão falar. Mas temos essa dimensão de que o FIDEL tem contribuído para o desemprego e o retorno que temos estado a receber por parte dos jovens é muito bom. Agora é preciso eles tomarem a consciência e assumirem que eles têm um papel de dinamizar o desenvolvimento, são um grande dividendo demográfico do país, então é preciso consciencializar os jovens que eles devem ser os promotores do desenvolvimento e por essa via devem ter esta capacidade de pensamento de empregar outros jovens. A doutora Diodete anunciou números expressivos de projetos que ainda não beneficiaram, portanto, de assistência por parte do governo. O que se esperava era que, mais ou menos, os números não chegassem ao que se registrou. Tendo sido ultrapassado em grande medida este número, há aqui uma necessidade de rever o orçamento
e incrementar esses valores. O governo está ciente de que esta pressão criada através de cada vez mais entrada de projetos também precisa de uma resposta? Sim, está ciente, tanto é que para 2026 este fundo duplicou. São 1,5 mil milhões. Portanto, a mobilização feita pelo governo nesse sentido. E sabemos que continua aquém da expectativa, mas há outras formas de financiamento e outras oportunidades criadas para o financiamento a iniciativas. A outra perspectiva é que as autoridades beneficiárias, portanto, distritos e municípios, consigam dinamizar a questão dos reembolsos. Porque isto é que vai alimentar o fundo. Em algum momento, a expectativa é que este fundo seja dinamizado, descentralizado, seja dinamizado a partir dos recursos locais e não do Orçamento do Estado, porque o Orçamento tem outra pressão. E o FIDEL surge como um capital de semente. Então, há esta consciência e há esta perspectiva de incremento anual dentro do Orçamento do Estado. Mas o governo sabe onde ir buscar dinheiro, por exemplo, para a duplicação que fez menção. Pelo menos para este ano. Já estão garantidos e já estão aprovados a nível do orçamento. E já começou a sair o dinheiro para este ano, por exemplo? Está-se a preparar o processo de lançamento das chamadas de propostas. É preciso ter em conta que o 2025 teve algum atraso no processo de desembolso. Está-se agora a fechar o financiamento aos projetos financiados para iniciar as chamadas de propostas de 2025. Previa-se começar este 2026, este mês ainda de março. Então já há este dinamismo a nível local para as chamadas de proposta da segunda edição do FIDEL. O que fazer com os projetos que não beneficiaram do financiamento no ano passado? Pela quantidade, neste caso, não pela qualidade. O que é que o governo vai fazer? Vai juntar aos novos projetos ou aqueles que foram submetidos no ano passado morrem assim e as pessoas teriam que submeter novamente? O pensamento do governo é que o FIDEL também é um processo de capacitação. Os proponentes podem usar este processo para buscar financiamento em outras fontes, porque é um processo de capacitação. Então, a perspectiva é voltarem a submeter, melhorar, adequar, porque o Ministério da Planificação instruiu também as autoridades para darem a explicação do porquê que aqueles projetos foram reprovados. Então, isso é importante para que possam melhorar os projetos e voltarem a recandidatar-se. Não há esta perspectiva de acumular. Não, cada ciclo é um ciclo e os proponentes devem olhar para o 2026 como um novo ciclo. Doutora, mesmo para fechar, vamos olhar para a questão da transparência. Até que ponto o Estado está preparado para lidar com situações de amiguismo dentro desta iniciativa? Sabe muito bem que nos projetos passados nós tivemos muitos problemas em que os locais até queixavam-se. O Presidente da República, na altura, quando fizesse as presidências abertas, as pessoas diziam que os administradores beneficiavam os seus familiares, as pessoas mais próximas. E para este processo, como é que o governo está preparado para garantir a transparência? Então, bom, as questões de transparência têm estado até a surpreender-nos, porque há uma apropriação dos locais. E temos acompanhado pelas televisões e outras plataformas que as comissões de seleção de projeto têm assumido, e é preciso valorizar isso, têm assumido o seu papel no processo de seleção. Estas comissões integram atores de diferentes setores público, privado, sociedade civil, academia, e são eles próprios que têm dinamizado o processo da transparência. Acompanhamos em alguns locais... A população é fiscalizadora. É fiscalizadora. Temos acompanhado, há bocado acompanhamos em alguma informação que há dirigentes locais que foram até destituídos dos seus postos por causa da tentativa de adulterar o processo do FIDEL. Não foi o MPD que foi lá chamar a atenção a isto, não. É a própria população, é a própria comissão de seleção de projetos que assumiu o seu papel e tem estado a demonstrar transparência no processo do FIDEL. Então, não podemos dizer que a transparência está lá presente a 100%, mas já há sinais positivos que a descentralização
e a cidadania tem estado a funcionar em relação à Fidel. A criação da plataforma também de monitoria do Fidel tem esta perspectiva de transparência, das pessoas poderem acompanhar os seus projetos, o ponto de situação, verem os projetos aprovados, verem quem foi financiado. E há uma obrigação também das autoridades gestoras de publicarem a lista dos financiados, então para que qualquer cidadão possa ter acesso à informação do Fidel. Portanto, há vários elementos que dizem respeito à transparência e que têm estado a ser aprimorados ao longo do processo de implementação. Doutora Diodete Chachuai, Diretora Nacional de Planificação e Desenvolvimento, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Contamos consigo nos próximos programas da televisão de Moçambique. Muito obrigada pelo convite. Estamos sempre disponíveis com o Ministério para prestar informação sobre o Fidel. Muito obrigada. A guerra no Médio Oriente está a provocar perturbações no transporte marítimo, levando o Bahrein a iniciar uma redução gradual da produção na maior fundição de alumínio do mundo. A decisão está a pressionar a cadeia global de abastecimento do metal e já fez subir os preços nos mercados internacionais. A empresa Aluminium Bahrain, BCS, conhecida como ALBA, começou a reduzir gradualmente a produção na maior fundição de alumínio em funcionamento num único local no mundo. A decisão surge num contexto de perturbações na navegação marítima no Estreito de Hormuz, causadas pela guerra no Médio Oriente. De acordo com a empresa, foram desligadas 3 linhas de produção que representam cerca de 19% da capacidade total da unidade, estimada em 1,6 milhão de toneladas por ano. We are in a cost business, so whoever wins on the cost, that's the name of the game. So we always have to focus on cost because we don't control the prices, we don't control our raw materials, and we control production, efficiencies, what we do around the plant, where we deliver, where we buy from. A medida visa preservar os estoques de matérias-primas e garantir o funcionamento de outras áreas da fábrica enquanto persistem os constrangimentos logísticos. A redução da atividade da ALBA é o episódio mais recente da instabilidade que afeta a indústria global do alumínio. O setor enfrenta uma forte subida de preços e receios de interrupções mais amplas na oferta. Nos mercados internacionais, os preços do alumínio na Bolsa de Metais de Londres atingiram o nível mais alto desde 2022. Tal como outras fundições da região, a empresa estatal do Bahrein tem sido afetada por dificuldades, quer na exportação do metal, quer na recepção da alumina, matéria-prima essencial para a produção, devido à paralisação da navegação no Estreito de Hormuz. No início deste mês, a companhia suspendeu vendas a alguns clientes. A instabilidade também atinge outros produtores. No Catar, parte da produção de alumínio foi interrompida devido à escassez de gás natural. Já a empresa indiana, Hindalco Industries, alertou clientes para possíveis interrupções nas vendas de produtos de alumínio devido a problemas no fornecimento de gás. O alumínio é o metal industrial mais utilizado no mundo depois do aço. Nos últimos anos, porém, o mercado tem sido frequentemente afetado por choques na oferta, expondo fragilidades numa cadeia global complexa que envolve minas de bauxite, refinarias de alumina e fundições responsáveis pelo abastecimento de fabricantes em todo o mundo. Os preços do petróleo iniciaram o dia 18 de março de 2026 com leve queda, mas permanecendo elevados, próximo dos $105 por barril. O Brent, referência global, manteve-se acima dos $100 devido às tensões no Médio Oriente e ao fechamento do Estreito de Hormuz, influenciando um cenário inflacionário. O petróleo Brent em Londres é negociado próximo dos $101 a $103, apresentando leve recuo. O petróleo WTI nos Estados Unidos de América registrou queda, cotado em torno de 95 por barril. Nos fatores de pressão, a volatilidade reflete receios de abastecimento global, com o Irão fechando o Estreito de Hormuz. E quanto à tendência, após tocar em valores próximos de 105 no início da semana, os preços corrigem levemente, mas a tendência de alta se mantém devido ao conflito no Médio Oriente.
A Mozal Alumínio encerrou oficialmente as suas operações em Moçambique, colocando fim a 25 anos de atividade industrial que marcaram a economia nacional. A decisão resulta, sobretudo, do impasse de garantir energia a preços exigidos pela empresa australiana de fundição de alumínio. Sem acordo com o governo e parceiros energéticos, a empresa optou por colocar as instalações em regime de conservação e manutenção, afastando para já um encerramento definitivo, mas confirmando a paralisação das operações produtivas. O impacto é imediato e significativo. Cerca de 1.100 empregos diretos e milhares de postos indiretos são afetados, além de dezenas de empresas fornecedoras que dependiam da atividade da fundição. Na província de Maputo, onde a Mozal representa uma fatia relevante da produção industrial, estima-se uma redução considerável das receitas fiscais. Apesar do cenário adverso, o governo mantém aberta a possibilidade de reativação da unidade, seja através de melhores condições energéticas ou da entrada de novos operadores. Para já, o futuro de uma das maiores infraestruturas industriais do país permanece em suspenso, refletindo os desafios estruturais do setor energético e o seu peso na competitividade da economia moçambicana. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público. Termina assim a presente edição do programa Janela Econômica, programa da televisão de Moçambique. Para estes e mais temas, queremos contar com a sua audiência. Caso queira interagir conosco, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com. Boa noite, até lá, fique bem.